esqueci de pegar o chazinho aqui pra mim. Caralho. Oi, boa noite! Boa noite! E aí, pessoal? Oi, Joyce! Joyce tá em todas, mega orgulhosa desta menina. E aí? Oi, Dani. Dani também tá em todas, que máximo! E aí, boa noite, Adri. Como estão? Recuperados já do emoções fortes com Cássia Frade? Oi, Pati. Né, gente, o que foi isso? Que foi esta live de hoje de manhã? Estão me ouvindo? Deixa eu ver se o volume aqui tá legal. Oi, Jaque. Né, gente, quem viu a live de hoje de manhã? Foi sensacional, né? Bom, pra falar de Cássia Frade, meu Deus, não tem como. E caíram aí algumas fichas, umas viradas de chave, como é que foi? Teve viradas de chave aí? Mana! E aí? Foi, né? Sensacional demais da conta. Pegando já o sotaque mineirinho dela. Foi demais da conta aquela live. Foi muito bom, muito bom. Então, gente, hoje eu tenho um convidado. Eu não o conheço pessoalmente e eu vou conhecer aqui junto com vocês. Mas antes de eu chamar o Wesley, eu vou pedir pra vocês. Ó, tá vendo o coraçãozinho aí do lado? Soca o dedo no coraçãozinho pro Instagram e entender que essa live vai agregar nas vidas das pessoas. E o aviãozinho ali também. Chama teus amigos, chama teus colegas para assistir essa live. Que quando a gente compartilha, pode ser que às vezes não sirva para você aquela pedrinha no momento, mas pode encaixar no mosaico de alguém. Então, dá-lhe chamar a galera. Enquanto isso, eu vou chamar o Wesley. Oi, Aninha. Vamos ver. Poli, tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, quero te agradecer por você ter aceito o meu convite. Você que foi uma presença super marcante no Descobrindo o Match através do 3Z. Então, quero te agradecer por tanto pelas tuas participações, né, nas lives do YouTube, quanto aqui agora, hoje, que você dispôs um tempo da sua noite aí para compartilhar com as pessoas. Muito obrigada, fico muito grata. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e o espaço, né, nesse momento. Eu fico muito feliz em ter recebido esse convite e é só gratidão a vocês, a equipe da Leve, por estar proporcionando tudo isso pra gente de maneira, assim, muito incrível e intensa. Só gratidão a vocês. Que bom. Wesley, conta então um pouquinho para as pessoas que estão aqui, da onde você é, né? Qual é a tua graduação, tua história com o Pilates. Conta aí para nós. Bom, eu sou de São Paulo, moro em Americana, que é São Paulo, né? E sou formado em Educação Física, sou instrutor de Pilates há quase 4 anos e tive o contato com o Pilates inicialmente cerca de quase 10 anos atrás. Na época ainda estava trabalhando numa outra área e comecei a praticar o Pilates e descobri no método algo assim que me chamou muita atenção, o jeito que foi assim me apresentado. Não sei que na época foi muito diferente do que tem sido hoje, né? Mas me despertou muita curiosidade. E aí eu busquei me aperfeiçoar, fui estudar educação física e me tornei instrutor de Pilates. Legal. E você tem estúdio ou você trabalha em algum estúdio? Tenho estúdio americano. Tem estúdio. Ah, tem estúdio americano, é legal. Sim.
E me conta, e como que apareceu o método I3E para você? Como que você conheceu a gente? Porque a gente nunca teve em São Paulo, né? Perto, então presencialmente não deve ter sido. Como que você conheceu a gente? Então, Carol, na verdade, eu conheci através do YouTube. Até comentei no chat de uma das lives que a gente fez do Match, né? Eu conheci através do canal de vocês no YouTube no final do ano passado. Apareceu o vídeo de vocês lá para mim no YouTube. E eu comecei a seguir, fui vendo as aulas e, assim, me encontrei quando descobri a Leve Treinamentos. A equipe, assim, para mim foi marcante. No final do ano passado virou uma chave na minha mente. Que bom! E quando você viu assim as nossos primeiros materiais, você achou diferente da proposta que você trabalhava? Que Nossa, criou assim, opa, peraí, aqui tem alguma coisa diferente do que eu aprendi ou do que eu faço. sim, sem dúvida. A formação inicial que eu tive foi, assim, bem básica, né? Ficou, assim, só no superficial. E dentro desses anos eu fiquei, assim, na verdade, um pouco meio que perdido no como ministrar as aulas, como planejar. Por mais que eu planejasse a aula, buscasse o planejamento, aquela busca incansável de exercícios, de repertório, me sentia perdido. E quando eu encontrei o conteúdo da Leve lá no YouTube, só de ver as aulas ali gravadas, eu falei, nossa, é o que eu estou procurando, é o que faltava para eu me encontrar. Então, assim, para mim foi assim marcante mesmo e virou uma chave na minha vida profissional, pessoal, me fez acreditar novamente no que eu sonhei inicialmente. Uau, nossa, que máximo! E escuta, o que chamou a atenção na nossa maneira de se comunicar, na nossa maneira de dar aula, chamou a atenção por algum desconforto que você tinha na maneira de trabalhar? Por que que aquilo soou tão diferente para você? O jeito que é ministrada as aulas por vocês, com o método I3E, para mim, assim, me deu um norte, um sentido. Porque até então eu trabalhava de uma maneira que às vezes não conseguia encontrar nem o início, nem o meio, nem o fim. Entendo. Era tudo lançado aleatório, né? Aham. Era aleatório. E vendo a maneira como vocês trabalham, como o método é aplicado, eu encontrei o caminho. Quando percebi que existe sim o início, é possível trabalhar com início, meio e fim nas aulas. E isso, assim, mudou a minha vida. Consegui enxergar dentro do meu próprio estúdio o que ainda poderia ser melhorado, né, dentro do estúdio, das minhas aulas. Sensacional, sensacional. Então, você deu um voto de confiança, vamos dizer assim. Sim, Então, o que totalmente. te fez dar um voto de confiança para o método foi essa tua, como diz, eu não sei se você assistiu a live da Isa ontem, Assisti. assistiu o teu salto de fé, de Aham. você, né? Meu, posso arriscar nesse método aqui que eu, Sim, sim. dentro do coração, sinto que pode dar certo. Você teve essa curiosidade pelo um desconforto que você sentia na maneira de dar aula, então, antes, assim, seria isso? Sim, 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 dessa maneira. Me sentia um pouco perdido, realmente, porque você explicava, explicava, falava, 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 e sai do aparelho, entra no aparelho, vai para um lado, vai para o outro. Aquilo eu me via dentro do estúdio parecendo uma barata tonta, assim, a grosso modo, porque e a pessoa não compreende. Eu falei, eu acreditava que não era não era isso o Pilates. Eu sabia que existia algo mais ainda para ser Sim, apresentado para as pessoas, além do que aquilo que a gente já estava habituado a fazer. E sim. foi em contato com vocês que eu consegui me encontrar e percebi realmente o que faltava
para que eu alavancasse a minha vida profissional e acreditasse novamente no método. Uau! E Wesley, então você chegou já a aplicar o método dentro do seu estúdio? Já. Conseguiu? Você Consegui. encontrou alguma dificuldade no começo? Carol, vou falar a verdade que no começo, assim, fiquei com um pouco de receio, porque eu falei, nossa, agora vai ser um desafio, né? Mas eu aproveitei o recesso do final do ano passado, aí eu falei, agora vai ser o momento que eu vou ter que entrar e vou mudar. Eu falei, eu vou começar janeiro diferente. E aí então peguei tudo que eu pude do canal de vocês no YouTube, o que estava lá disponível, tentei absorver o máximo e cheguei em janeirão e na primeira aula já comecei. E assim, uma coisa que eu achei que eu fiz, até foi falado também nas lives do Match 3E, eu comecei a notar os comandos negativos. Eu deixei um papelzinho no balcãozinho lá que eu tenho no estúdio. E toda vez que eu falava um comando negativo não, eu ia lá, passava um tracinho. E aí eu falei, caramba, não realmente... Acredito. Eu falei, tô arrepiada, não acredito. Você chegou aí, que máximo! Sim. E daí, conta pra gente, quantos você conseguiu contabilizar em uma aula por dia? Como é que foi? Mesmo que quando a gente... o negócio, né? Mesmo acredito quando a gente trabalha, né, até no nosso inconsciente já com a intenção de marcar, mas eu tentei deixar fluir naturalmente. Eu cheguei nas aulas iniciais a contar mais de quase 30 nãos numa aula, 50 minutos. E eu falava... Nossa! Eu fiquei assim, eu falava, meu, não é possível. Aí eu comecei a ver na prática... Cada minuto e meio, praticamente. Oh, que doideira! Foi louco demais. E eu falei, realmente, o caminho é esse. Foi quando eu via a quantidade de comandos negativos que eu passava. E eu percebi, eu falei, nossa, tá começando a fazer sentido, né? O que vocês têm passado para nós. E fui aplicando, aula após aula, fui tentando introduzir os comandos, né, que a gente teve acesso lá, os comandos verbais. Alguns alunos ficaram com um pouco de resistência, normal, né? Acredito que toda mudança, Sim. né? Sim. E aí eu comecei a insistir, eu falei, gente, vão me dando feedback. Algumas pessoas percebiam assim no final da aula, o que aconteceu com a sua aula? Tá diferente. Senti que tá diferente. Eu falei, percebi que estava no caminho, porque as pessoas notaram a diferença e ainda elogiavam, né? Sentiu na própria prática a diferença do que da mudança que estava acontecendo, né? E assim, para mim, foi aula após aula, ainda tem sido aula após aula, tem sido desafio mesmo, mas assim, eu tenho colhido frutos muito grandes, assim, tanto pessoal como profissional. É só agradecer mesmo por essa oportunidade, Carol. Nossa, demais. Caramba, essa história do anotar, porque se a gente fala para as pessoas fazerem isso, mas você é a primeira pessoa que chega para mim e fala, eu anotei, né? As pessoas falam, não, eu reparei, eu falo bastante. Nossa, quando eu vi, eu mordia minha língua para não falar. Já ouvi um monte de história maluca com essa história do não. Mas da pessoa que não, realmente, coloquei um papelzinho, uma caneta ali, anotei. E é um dado, né? Porque você externalizou, você tirou o que você estava fazendo e materializou. E daí você vem com um número desse, é praticamente 1 a cada 1 minuto e meio. Gente, 1 minuto e meio, praticamente a pessoa faz, olha, às vezes nem faz um exercício, não completa. É muito louco isso, fiquei chocada. Que máximo. Porque quando você faz isso, você traz para consciência, né? E daí você se conscientizou, daí você fala, não, peraí, aí não tem mais, você já deu um passo para fora da zona de conforto. Você falou, agora eu tenho que, né, resolver, agora eu tenho que me mexer quanto a isso. Que sensacional, que sensacional. Nossa, olha o que a pessoa falou aqui. Carol, me observando nas questões do feedback negativo em mim, já iniciava em pensamentos durante o banho. Olha só.
A gente falou muito disso ontem e hoje, né? Uhum. A boca mais perto do nosso ouvido é a nossa, é o que a gente fala pra gente. Isso Sim, é muito sim. doido. É muito doido. E assim, você então teve os desafios assim com a questão dos comandos, os alunos. Teve alguma coisa assim que um dia, em algum momento, você cogitou e falar assim, ah, não, ah, é muito difícil, muito complicado, vou voltar ao que era antes, que estava bom daquele jeito? Ó, posso falar assim, de verdade, que eu não, nesse momento, nesse período, desde o final do ano, eu não pensei em voltar ao que eu fazia antigamente. Porque eu não me encaixo mais naquela versão passada lá, daquele aplicação de aula totalmente mecanizada, né? Até hoje que na live da Cássia falou muito sobre o controle, se você querer ter o controle. E, e assim, não consigo ver um motivo para voltar. De verdade, Carol, não consigo ver. Eu consigo ver o motivo agora para me aperfeiçoar. Tinha até comentado até com a minha esposa, eu falei, eu quero ir para Curitiba, quero conhecer o trabalho deles, porque foi assim, realmente revolucionário. Quem se permite virar essa chave e acreditar, é impossível encontrar algo que faça voltar ao que estava fazendo anteriormente. Nossa, meu Deus, Wesley, eu tô assim, juro, sério, quando fala um negócio desse, pra mim é tão gratificante, é tão emocionante, porque um dia eu tive todos esses desconfortos, né? Eu comecei a perceber, e eu falava, meu, não pode ser isso, não pode ser só isso, né? Não, tem alguma coisa, e daí foi que apareceu o Ed, e que trouxe uma clareza pra mim, e aí o trabalho com a Isa, né? E depois a Cássia. A Cássia mesmo, quando ela veio com a proposta, e assim, eu já tinha visto algumas coisas de fáscia, sabia, mas não era uma coisa que tinha me causado paixão. E aí, quando a Cássia veio com a entrega dela, eu vi outros trabalhos, mas para mim ninguém se compara a Cássia Frade, a maneira de colocar o negócio. Porque ela sai daquele tecnicismo, ela sai Sim, daquela imposição e ela vive a parada mesmo, né? Ela transmite do jeito que eu acredito que é a questão da sensação que eu tanto falei hoje na live, né? sim. Então, para vocês terem ideia, quando eu fiz um curso com a Cássia, né, que veio toda essa clareza, todo esse entendimento e tal, eu percebi que eu ficava com o bumbum contraído até na pizzaria, comendo pizza, sentada, tomando um vinho. E eu falei, cara, eu fiquei 3 dias chocada comigo, Sim, sabe? Com a minha sensação no meu corpo. Então, como a gente comentou hoje, né? A gente precisa sentir para poder passar. com Então, certeza. não tem como transformar a vida de alguém sem nos transformar, né? Sim, Esse negócio da Cássia e toda essa questão do. A Cássia vai bem para o lado mais técnico, né? Aplicação mais técnica em aula. Vamos falar de uma maneira mais, né, prática da aula. A questão da PNL, a questão da psicologia positiva são coisas que são técnicas, mas não técnica de movimento propriamente dito, né? Uma coisa mais. Enfim, a fáscia também, mas ali a fáscia já envolve o nosso conhecimento em mover. uhum, E quando eu fui conhecendo essas coisas, foi mudando a Carol, foi mudando a instrutora, e eu falei, meu, não tem como isso tudo não interferir no meu negócio, no meu trabalho, nas coisas. Só que eu precisava arrumar um jeito de pôr isso para fora, né? É, então, daí foi surgindo, aí fui montando o jeito de aula, fui criando diretrizes e pesquisando, e daí nasceu o I3E. Aí, de repente, eu falei, meu, não posso guardar só para mim. Então, quando tem feedback, eu escuto pessoas falando como você está falando, para mim, assim, é uma realização muito grande, muito grande. Porque, que nem eu falei aqui, a gente não se conhece pessoalmente. sim, Eu nunca passei isso para você
pessoalmente, né? A ponto de estar ali do teu lado, falando no teu ouvido, ali, despertando a sensação em loco, Aham. né? E você tá conseguindo transmitir isso para as pessoas. Não tem, isso não tem como medir, gente. Isso é impressionante. Eu fico. Meu, eu não sei nem explicar o que eu sinto, sabia? De ouvir É, a depoimento. gente consegue perceber a importância, né, do que é se dispor a fazer algo por alguém, né? A responsabilidade que a gente tem, isso que eu percebo. Vocês estão dispostos a ajudar quem está aqui, né, com vocês. Até comentei também no chat das nossas aulas lá do MET, né, das lives, e falando que eu tinha encontrado até curso, né, vendido, né, nesse período de quarentena para como tirar seu estúdio da crise e tal, não sei o quê. E vocês todo esse tempo oferecendo isso gratuitamente. Pô, eu falei, gente, quem que faz isso na atual circunstância que a gente está? É quem realmente primeiro coloca o outro em primeiro lugar. E assim, isso tem motivado ainda mais a acreditar no movimento em si, né? Que agora a gente percebe que acima de tudo, acima de repertório de exercício, é o movimento que traz toda uma mudança para quem se permite ser mudado. Então, assim, de Ó, coração, na verdade, aqui só gratidão a cada um de vocês. Só gratidão nossa, mesmo. me, nossa, não tem palavra para dizer, porque se a gente conseguir transmitir que as pessoas não estão ali fazendo exercício com aquela coisa do desgaste, da cobrança, da autocobrança, da cobrança às vezes de outra pessoa sobre a outra pessoa ali, e a gente conseguir trazer o movimento para a vida dela e que ela deve se mover com alegria, com prazer. Mover tem que ser fácil. Sim, Levantar sim, da cama é um movimento, tomar um banho é um movimento, servir um almoço na nossa casa recebendo pessoas são movimentos. Então, por que que ali na proposta de autoconhecimento do corpo, de instrução, que tem alguém com um conhecimento técnico podendo dar instrução, tem que ser algo sofrido? E como que a gente quer que essa pessoa se mova com facilidade, prazer fora, se na hora que ela tá comigo tem cobrança, tem. Cara, não. Diverge a ideia. sim, sim. Então, meu, saber que essa mensagem está sendo passada, e só de ouvir você falar que não enxergo mais como exercício, pensando em mover, nossa, eu já podia ir morar num sítio que eu ia estar feliz aqui. E porque eu me sinto muito com missão cumprida, assim, sabe? Eu me sinto Sim. muito. E, meu, eu tenho tanta coisa para falar ainda. Eu tenho tanta coisa para compartilhar ainda, mas a chave Eu imagino. de virada é sensacional, assim. Hoje eu estava pensando, antes da live, porque tudo isso que eu estou compartilhando, até agora a gente praticamente não falou de Pilates. Amanhã já é sexta-feira, a gente já estamos indo para o quinto dia de uma aplicação de algo em Pilates, onde a gente não tocou em Pilates até agora. Então, juro, gente, para todas as pessoas que estão aqui, vocês não têm noção o receio, o medo que eu tinha em compartilhar isso dessa forma. De falar assim, meu, vão achar que eu sou louca, que eu tô viajando na maionese, que eu tô pirando. E eu falei, Thiago, as pessoas precisam saber, as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam saber que tem um jeito de falar melhor. Daí, vamos aproveitar a quarentena, vamos fazer as pessoas se moverem, vamos fazer elas experimentarem antes, né? Porque eu falar de PNL com ela vendo, sentindo no corpo, é diferente, eu fiz o caminho inverso, eu fui da prática para a teoria. Hum. Então, eu falava, meu, não tem um caminho que eles precisam primeiro sentir, e daí faz todo sentido sentir, né? Sim, sim. Primeiro sentir para depois, não é só técnica, né, Thales? Uhum.
primeiro sentir, para ver que falar assim, não, peraí, vamos ouvir o que a Carol realmente tem para falar dos fundamentos, porque eu senti no meu corpo lá que eu não conseguia, às vezes, fazer um rolamento e conseguir, Sim, sim, né? E a live que a exatamente. gente vai vir amanhã, se preparem, que eu acabei de ter uma ideia aqui, que eu vou conversar com o Sidney para ver se rola. Que, ó, vamos, meu Deus do céu, amanhã nós vamos surtar todos juntos. E me conta uma coisa. Você falou que, né, você tem teu estúdio e tal. E, Wesley, que resultado que você teve em relação ao teu negócio? Olha, o primeiro resultado que eu fui percebendo depois que eu mudei a metodologia de aplicar as aulas e tal, foi o feedback positivo das pessoas, né? As pessoas passaram a sair de uma maneira diferente do que entravam no estúdio, né? As pessoas a gente trabalha com muitas pessoas agitadas, aí nós também entrava naquela frequência da pessoa, tudo aquele agitamento e o que era para ser uma hora de relaxamento se tornava uma hora de mais estresse, de perturbação, enfim. E eu consegui perceber que o pessoal os alunos conseguiam sair bem tranquilos, relaxados, percebendo o corpo, a mensagem que eu estava passando, lógico que ainda muitas vezes não estava sendo ainda 100% compreendida, mas estava chegando lá, né? Porque eu creio que é um processo, tudo. Não dá para a gente mudar de um dia para o outro e falar, fingir que nada aconteceu. Eu estou me reinventando, todos esses meses estou me reinventando, virando a página e aqui dentro, assim, cada dia algo novo vai acontecendo e vamos colocando para fora. E também agora, nessa quarentena, consegui perceber a questão da fidelização dos clientes, porque muita gente, fiquei um pouco preocupado, mas eu percebi que tudo que a gente planta, né, eu gosto assim de me lançar com muita intensidade, porque a partir do momento que você interfere na vida da pessoa, você entra na vida de uma pessoa, você tem que fazer algo bom, deixar algo bom, algo marcado. E isso eu tenho recebido agora esse feedback nessa quarentena de maneira assim que tem me deixado muito feliz, porque as pessoas têm mantido o compromisso delas, né, com o nosso trabalho. É isso que eu falo com cada um dos meus alunos, eu falo, ó, só tenho a agradecer por vocês acreditarem no meu trabalho, pelo compromisso. Isso mostra para mim, acredito que mostra para muito de nós, que vale a pena, né? Que mudanças são necessárias, que insistir no que está dando errado, às vezes só vai piorar e vai deixar você frustrado. E é importante a gente acreditar que existe algo novo, existem pessoas que transmitem algo bom, igual vocês, que acreditam naquilo que vocês fazem, de maneira assim, exemplar, mostrando de tudo que é maneira. Aqui a pessoa não tem como falar, mas não tem ciência, não tem isso. Não, aí tem tudo e vocês mostram para quem desejar. E é isso que eu tenho colhido, esse comprometimento com o meu trabalho. Quando a gente se lança mesmo num propósito, se lança no objetivo de mudar e fazer a diferença na vida das pessoas, as pessoas passam a acreditar no seu trabalho e você colhe os frutos. Algo que a Cássia hoje falou que assim, na live que para mim foi muito bacana, é você primeiro sentir em você, quando você entender como funciona em você e você, né, perceber, você consegue passar para as outras pessoas. E isso começou dentro de mim. Eu comecei a perceber o que está mudando dentro de mim, o que está acontecendo e as pessoas percebem. Quem está à volta, tudo flui naturalmente. Muito bacana. É isso que você está falando, mas olha, eu ouvindo você falar, me veio uma outra coisa na cabeça, assim, um sentimento, né? De que fica claro para mim. Eu tenho conversado com muita gente, muita gente. E tem muita gente ai, linda, acredito que eu me segurei aqui. Eu acredito que tem muita gente que está, né, essa quarentena que já está com quase 60 dias aí, e ela tem gente que ainda está com uma resistência com aula online, essas coisas assim.
E, e às vezes esperam uma receita de bolo, né? Ou às vezes fala, eu quero um curso para dar aula online. E acredita que vai receber uma receita de bolo, às vezes até recebe ali uma receita de bolo. Mas, gente, olha a senha. Gente, tenha um propósito claro na vida de vocês. Tudo que o Wesley está falando, com certeza, não tem como ter o discurso que ele tem se ele não tivesse um propósito na vida dele. Se ele não tivesse claro o que ele deseja com a profissão, o que ele quer passar para as pessoas. Então, se você não tem na tua cabeça o porquê você trabalha com Pilates. Eu dei essa senha lá do vídeo do porquê do Simon Sinek. Se você não sabe o porquê você trabalha, porque você tem um estúdio ou porque você trabalha com Pilates, se você não tem claro no teu coração o teu porquê, acabando essa live, você vai atrás desse teu porquê. Não durma hoje se você não tem um porquê. Porque se você não tem um porquê, você não vive, você sobrevive. Sim. Você está aqui só esperando a vida passar. E a gente está aqui com um motivo, tem uma missão, tem que ter um propósito. Porque não vai ser curso, não vai ser. Não vai ter milagre na tua vida. Não vai ter. Quem faz o milagre na vida é a gente. Tá na nossa mão. Quando eu falei hoje de poder, não sei se foi na live nem me lembro que live que eu falei mais, que a gente tem um poder na mão. E cara, é um poder. E o poder tem que começar a acontecer na nossa vida. Então, se você não tem um porquê, se você não sabe o porquê que você trabalha com o que você trabalha, se você não tem um porquê, se você chega na sexta-feira, tá desesperado para enlouquecer no final de semana, e chega no domingo de noite, tá, ai meu Deus, acabou o final de semana, para tudo. Para tudo e reveja teus negócios. Reveja teus conceitos. Porque o teu trabalho tem que te dar alegria, tem que te dar satisfação, tem que te dar prazer. Senão ele vira um fardo. Então é muito massa, Wesley, ouvir você falando, porque dá para sentir em você a tua vontade de mudar. Você falou que muda um pouquinho todo dia. E isso é uma presença, isso é uma autoconsciência de você ter essa autopercepção, falou, hoje eu tô melhor que ontem. Tô pior que amanhã, mas tô melhor que ontem. Sim. E, cara, isso é muito legal demais. Isso é muito massa. Isso é muito massa. Parabéns. Mil Obrigado. vezes parabéns. Estou muito orgulhosa de você. Obrigado. Que transformação você viu na tua vida, Wesley? Olha, trazendo para a minha vida, toda aquela questão, às vezes, que a gente passa a ver tudo com o não, né, que a gente passava a lidar diariamente, tudo envolve o não, não faz isso, não faz aquilo. Isso se externalizava para quem estava à minha volta, né, a gente queria ter o controle de tudo. E você perceber que é possível você passar uma mensagem, deixando o controle de lado e transmitir aquilo que você tem dentro de você de maneira simples, sem aquela questão toda de querer mostrar que é bom, querer mostrar que sabe mais que o outro, que é melhor que o outro, mas com uma maneira simples. Isso não fica só no âmbito profissional. Eu percebi que saiu das paredes do estúdio e está comigo no meu dia a dia. Eu sei que ainda tem muito a melhorar, não tenho vergonha de falar isso, tenho muito a evoluir ainda. É um descobrimento a cada dia. A gente tem esse poder de acordar e ter uma nova oportunidade. Eu encaro cada dia como uma oportunidade. Aconteceu, o que aconteceu, aconteceu. Hoje é uma nova oportunidade de fazer diferente. E isso tem passado para a minha vida, tem passado para as pessoas que têm estado do meu lado, têm tentado passar essa mensagem, que a gente tem que aproveitar a oportunidade de viver o dia de hoje. Hoje é o dia que eu tenho para fazer diferente, que eu tenho para marcar a vida de alguém.
Não é simplesmente chegar lá no estúdio, sentou, deitou de um lado, virou, ah, beleza, falou, tchau. Não, é sentar ali, a pessoa se perceber. Um dos meus principais objetivos, até pessoal, acho que mistura um pouco de tudo, é fazer a pessoa se perceber como pessoa, dentro do seu próprio corpo, e saber que dentro dela existe muito ainda a ela oferecer. Porque as pessoas chegam para nós, às vezes, tão cheias de problemas, né, tensas, a gente lida com tensão, depressão, ansiedade, e você percebe, e você mostrar para a pessoa que é possível ela passar por tudo isso. E a ferramenta que a gente tem é o movimento, então, através do movimento, conseguir mostrar um novo caminho, um sentido para ela, é totalmente empolgante e faz a gente acreditar, assim, que está no caminho certo. Nossa, nossa, é muito bom ouvir você. É muito muito bom ouvir você. Eu acho que uma pergunta, né? O quê? Gente, os comentários. Eu assim, ó, eu não gosto de tirar comentário de live, porque eu não tô dando aula, né? Eu tô aqui conversando. Então, se eu tirar o comentário, vai ser um monólogo, não é comigo. Eu gosto de ter os comentários. Os comentários que você passa para os seus alunos, a respiração, as técnicas em si, pois agora sinto até receio de começar assim, passando as técnicas. Como que é o nome? Estúdio Benedict Pilates. Ela tinha falado que quer trabalhar contigo, inclusive. Que quer trabalhar comigo? Ó, você pensa, menina, você não tem noção. Pergunte para aquelas meninas lá o que elas passam. Gente, então, em aula experimental, a gente criou um protocolo lá na Leve de aula experimental e a gente oferece 2 aulas. Fanny, posso chamar assim? A gente... A Thalita deu risada. A gente criou um protocolo, né, um padrão de... Por isso que eu falei, gente, eu tenho tanta coisa para falar para vocês. Vocês não têm noção. A gente não conseguiu nem chegar, não teve como chegar nessa questão dos padrões. Mas a gente, vendo pelo lado que a gente é prestador de serviço, né, tudo na Leve é padronizado. Tá? Então, o jeito que tem tudo tem padrão para tudo. E a aula experimental é padronizada. Então, tem todo um processo para acontecer essa aula experimental. E a gente oferece, a gente chama de aula de apresentação, e são 2 aulas de apresentação. Então, a gente trabalha com pilates de grupo, e a primeira aula, só tem uma pessoa que dá a primeira aula de apresentação, que é a Priscila. Agora a Carolzinha também tá entrando pro hall lá da aula de apresentação. Mas é a Priscila, que é a nossa coordenadora, coordenadora geral lá do estúdio, que dá a aula, a primeira aula de apresentação. Então, o que a gente faz nessa primeira aula de apresentação? A primeira coisa, a gente escuta. A primeira coisa é ouvir. Então, a gente ouve muito o aluno, o que ele tem, quais são as queixas, entende o porquê dele estar ali. Quem assistiu a live do Ed já sabe que nisso daí a gente pega, né, qual é o motivo da pessoa estar ali, se ela está por afastamento de uma dor ou por aproximação de um desejo, qual é o propósito dela estar buscando aquilo. Porque, gente, olha a senha que eu vou dar para vocês agora. Uma pessoa que entra num estúdio de Pilates, que vai fazer uma aula de apresentação, ela já está 90% convencida do que ela quer. Porque o Pilates, ele não é uma coisa igual a academia, que todo mundo já sabe como é que é. Ele sabe, ele vai sabendo o que ele quer fazer. Ele já sabe que o valor é maior, ele já sabe que o atendimento não é ficar solto igual numa academia, que tem horário para ir. Então, a pessoa que vai para uma aula, que busca o Pilates, ele já está os 2 pés lá dentro. O resto é com a gente. Então, o que a gente precisa é ouvir. Primeira coisa, ao invés de encher a pessoa de informação, eu preciso ouvir. E nesse ouvir, a pessoa vai me dar todas as informações que eu preciso
para saber como abordar, como eu vou criar rapport com ela, né? Como eu vou abordar, o que eu vou levar em consideração. Se a pessoa tá ali porque ela tá com crise no nervo ciático, não aguenta de dor, eu não vou falar para ela que, ó, com isso daqui você vai, sei lá, definir tuas pernas, vamos dizer assim. Tipo, entendeu? A pessoa busca A, você oferece B. Não, você tem a informação para linkar o tempo inteiro a tua aula com o que ela quer. Bom, essa é a primeira coisa. Aí a gente trabalha, como os nossos alunos sabem o que é fáscia, os nossos alunos sabem o que. Quem acompanhou o MET, gente, é daquele jeito. Eles sabem o que é sacro, eles sabem o que é isquios, eles sabem porque a gente dá esses conceitos. A gente tem o esqueleto lá do tamanho natural, mas precisa ter? Não, não precisa. Uma imagem já é o suficiente. Porque o cérebro, ele é imagem. Ele não vê pelo olho, ele vê através do olho. Tá? O spoiler já. Ele vê através do olho. Então, a gente vê pela cabeça, a gente vê pela mente. Então, se eu chego para ele e fico lá mostrando exercício, demonstrar exercício, por exemplo, ele vai e fica mecânico naquilo. Então, quando eu venho com o comando da sensação, desde a primeira aula a gente não demonstra nada. Então, o que a gente explica na primeira aula? Eu tenho uma dor na coluna. Ótimo. Agora, então, a gente vai te passar os primeiros conceitos, palavras e coisas instruções que você vai ouvir da tua professora depois, na aula. Então, primeiro são coisas básicas que você precisa saber. Então, a gente tem uma coluna, nossa coluna é coluna neutra. Ela tem as curvaturas naturais. A gente explica desse jeito que eu tô falando. A gente tem as curvaturas naturais da nossa coluna. Então, essa curva na lombar, ela é natural. Então, na posição deitada, quando a gente falar para você deixar a descarga de peso no sacro, que é esse osso aqui, para você manter a curvatura natural, isso aqui vai proteger. A gente explica de um jeito bem simples, bem didático, o que é a coluna neutra, o que é, obrigado, Thali, o que é a coluna neutra, o que é cintura escapular, o que é um ombro neutro, o que é uma pelve neutra, e as posições ali no reformer, faz ela sentir, faz ela se pegar, e é sensação, total para sensação. E a gente deixa bem claro para o aluno, a gente fala, olha, essa primeira aula é para eu conhecer você, o teu corpo, criar a Thalita, gente, que tá aí falando, a Thalita é a nossa responsável do marketing. Todas essas coisas lindas que vocês estão vendo, da apostila, das aulas, é tudo ela que faz, tá? E ela sabe muito, acreditem, ela sabe muito, olha aí, né, do método de 3E, então ela acho que é bobear, daqui a pouco ela tá dando aula de 3E. Então, você vai criando essas sinapses que, né, eu vou usar lá para frente depois. E na segunda aula de apresentação, que o instrutor, a Priscila ali já viu em qual turma que aquele perfil ali se enquadra melhor, a pessoa já sabe o que é uma coluna neutra quando ela chegar na próxima aula. Então, ela já consegue entrar no grupo com conceitos básicos, posturais, principalmente descargas de peso. Porque o resto, gente, o resto é movimento e já tá no corpo dele. Sim. O resto, gente, articulação, ele vai mexer porque já tá ali. Eu só tenho que dar um comando eficiente. Se é para parede, se é para o teto, se é simples, entendível. Então, é muito mais esse primeiro contato, entender qual é a do aluno e dar as instruções ali de descarga de peso. A respiração, que foi a pergunta dela, acredito que é principal ali a questão. Eu não falo sobre powerhouse, eu não falo sobre nada disso. Isso são informações que a gente vai dando aos poucos. Porque a gente tem toda uma crescente da aula que, enfim. Aí,
A respiração, gente, a respiração é um paradigma. Por quê? Porque a respiração, eu vou falar uma frase da Cássia até. Um dia ela falou no carro para nós. A pessoa fica sem beber água, a pessoa fica sem comer, mas ela não fica sem respirar. Então a respiração é algo natural e fisiológico. Não faz sentido ela pegar e ir numa aula lá onde ela vai para soltar, para relaxar, ela ficar parecendo uma bombinha, dá até tontura isso daí. Verdade. E assim, só fale, respire naturalmente. Solte teu ar, respire naturalmente. Que vai deixar fluir. E ó, o corpo, ela comunica quando ela não tá respirando, porque ela faz isso aqui, ó. Se a pessoa tá fazendo apneia, ela faz isso aqui, ó. Aí você fala, solta os lábios e respira. Não precisa falar, ó, não prende a respiração, já dá um tupsh na pessoa. Não, não prende, não, solta o lábio e respira. Ok? Então, a questão da concentração, por exemplo, na nossa aula, a gente começa com a pessoa deitada, a gente faz lá uma breve meditação induzida de relaxamento e de concentração no corpo. Então aí, ó, 2, 3 minutinhos no máximo, a pessoa começa a respirar mais profundamente, começa a sentir o corpo relaxar do rosto para baixo, o instrutor vai induzindo, e aí a pessoa já ativa o sistema parasimpático, já ativa as sensações, e aí eu já estou muito mais fácil, com acesso muito mais fácil àquela pessoa. Então, aí que eu vou começar a dar os estímulos, e daí movendo, e mais as aulas de experimentais. A primeira aula de apresentação é com uma só pessoa que dá, e ela já é especialista nisso, assim, de dar aula experimental. Ela vai lá, dá aquela aula, e daí ela encaminha para a turma. Então eu recebo a pessoa, olha gente, rapport, daí ó, PNL, psicologia positiva, toda aquela parte técnica que eu já entreguei para vocês. Aí a gente recebe, olha só que legal que tem lá no estúdio. A gente tem um quadrinho transparente de acrílico, assim, aqueles quadrinhos de acrílico, sabe? De pôr recado. A gente tem bem assim na entrada da escada que vai para o estúdio. E daí tá escrito assim, seja bem-vindo à sua experiência leve. E um espaço em branco, que em cima do acrílico com canetão, eu escrevo o nome da pessoa. Pensa comigo, você chegar num lugar que você nunca nem passou na calçada, você só ligou, você foi atendida, é a hora que você tá subindo, você vê teu nome na parede para todo mundo enxergar. Gente, só isso aí, a pessoa já libera um monte de hormônio do bem. Sim. Ela já tá muito mais fácil, muito mais... O acesso a ela já tá muito melhor. A galera tira foto, a galera posta. Só isso. Ela nem começou pra aula. Entende? Que são coisinhas assim que a pessoa vai ganhando confiança, né? A gente tem um cheiro lá no estúdio, que é o cheiro da Leve, que quem passa na calçada fala, meu, é o cheiro da Leve, já tem a identidade. Então, o que é isso? É estimular os sentidos, né? O cheirinho estimulou o olfato. Então, cada coisinha está estimulando o aluno de um jeito. Então, gente, de verdade, se vocês pararem para pensar... Se eu for... Ó, quase acabando. É tanta coisa, é muita coisa, é muita coisa. E eu tenho muita coisa para entregar, para compartilhar com vocês, de verdade. Tudo foi estudado. O cheiro foi desenvolvido por eu que criei o cheiro. Não é um cheiro lá de catálogo, é um cheiro que eu fiz umas misturas lá e a pessoa do marketing olfativo, eu falei o que eu queria, que despertasse, ela foi trazendo as essências, misturamos e criamos o cheiro. E então, gente, isso faz diferença, porque
você cria empatia, cria uma atmosfera, você aguça todos os sentidos. E por que isso de aguçar os sentidos? Porque a gente é sensação, a gente é emoção. O que faz as pessoas tomarem decisão são as emoções. Né? O Ed falou na live. O que faz as pessoas tomarem decisão é emocional. Então, pô, aí chega na hora da aula, a professora vai lá e na hora que a pessoa faz, ela faz um mermaid assim, ela recebe um elogio. E daí eu limpo esse movimento. Ótimo, muito bem. Agora com teu olhar para frente, teu olhar para a janela. Lindo, muito bem. Mais uma vez para fixar. E ótimo. E muda o estímulo. E o tempo inteiro dando informação e elogiando. Meu, a pessoa vai falar, é aqui que eu quero morar nesse lugar. Porque ali ela tem carinho, ali tem amor. E quem faz isso somos nós, os instrutores. A gente que é o veículo disso. Nossa, ó, a ideia era do Wesley falar, né? Só que a pessoa aqui não consegue parar de falar. Wesley, então, assim, o que você diria para as pessoas que estão aqui? Olha, eu digo que se permitam a mudar e que não há tempo perdido do que já foi vivido. Pega essa bagagem aí que todos nós já tivemos no passado e usa como impulsão para a mudança. Só vai vir resultados positivos. Nossa. Uau! Que senha maravilhosa. Aliás, ele é o mentor da senha do andando de bicicleta na Lua, né? Pedalando na Lua. Pedalando na Lua, né? Você tá vendo? Olha só. E os comandos vêm, as coisas vêm, né? É tão legal. Vem. Olha, nossa, Wesley, meus, muita gratidão por você compartilhar a sua história, muita gratidão por você, né, dispor uma hora da tua noite aí, você tem tua família e vir aqui compartilhar com a gente. Muito, muito obrigado mesmo. Foi sensacional. Quero te conhecer pessoalmente, faço questão. Sim, também. Eu não sei se a gente vai para aí ou se você vem para cá, mas se você vier para Curitiba, a Leve está de portas abertas. Como para qualquer pessoa, quem me conhece pessoalmente sabe que eu abro a porta da Leve para sempre, assim, é família mesmo. E muito obrigada mesmo. Muito obrigada eu que agradeço. Agradeço a vocês por tudo e pela oportunidade de estar recebendo tudo isso que vocês estão passando para nós. Só gratidão. Muito obrigado mesmo. Obrigado, querido. Tenha uma ótima noite. Obrigado, igualmente. Eu vou dar uns recadinhos aqui, eu já ligo pra você. Tá ok. Tchau. Tchau. Ai, gente, que querido, né? Gente, eu achei, nossa, um queridão, assim. Queridão mesmo. A gente chamou ele para participar dessa live super em cima da hora, era quase 5 horas da tarde. E, nossa, foi sensacional. Ele participou bastante, ele sempre falava lá no chat do Descobrindo o Match. Foi muito legal mesmo, ele sempre foi ativo, um cara 10, valeu muito a pena. Tem umas aulas no YouTube para quem quiser ver, né? Nossa, muito show. O quê? Sim, quem não assistiu, quem não acompanhou o Descobrindo o Match, tem algumas aulas lá que a gente deixou no nosso canal no YouTube, no canal da Leve Treinamentos, tá? Das 20 lives que a gente fez. E, gente, o que eu tenho para dizer para vocês, que hoje foi um dia muito feliz, por conta da Cássia, por conta do Wesley, por conta dos e-mails e das mensagens que eu recebi. E que amanhã, 8 horas da manhã, sai a terceira aula. E a terceira aula tá muito louca. Incrível. Tá muito louca. E, ó, juro, se você tiver médico, se você tiver aluno, seja lá o que você tiver para fazer amanhã, 1 hora da tarde, cancela para ver a live da 1 da tarde. Sério, gente, o que eu tô falando aqui é sério demais. É sério demais da conta.
Vocês não têm noção do que vai acontecer nessa live amanhã. Então, gente, pelo amor de Deus, cancela o que você tiver, porque nós vamos arregaçar na live da 1 da tarde. E digo mais, não marca compromisso para as 2. Não marca compromisso para as 2 horas. Que, ó, vai ficar para amanhã. Gente, de verdade, tá? Fica a dica. Eu não sei se eu vou deixar salvar a live de amanhã, não. Pois é, vamos ver. Só se tiver bastante gente aí. Ó, gente, amanhã vai ser 1 hora da tarde, hein? Tá? Sônia, pelo amor de Deus, você não pode perder. Não pode perder, gente. 8 horas da manhã, horário do Brasil, tá? Horário de Brasília, 8 horas da manhã, vai sair a aula 3, tá bom? Muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de ver vocês compartilhando aqui com a gente. Vou deixar essa live salva, né, Ti? E tenham uma excelente noite. A apostila parte 3 já foi, tá? Olê! E, galera, bora dormir que amanhã o dia vai ser louco. Vai ser bem doido. Tá bom? Amanhã é sábado ainda e tem domingo ainda. E tem mais 3 dias ainda. Respira fundo e engata primeiro e vamos. Então amanhã, 8 horas da manhã, a aula e a 1 da tarde, a live da vida. Vocês vão ver. Tá bom? Beijo, gente. Ótima noite pra vocês. Gratidão e até amanhã. Tchau, 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 tchau.